os irmãos aqui na igreja e também com os nossos irmãos em casa. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto, nós podemos, nesse culto de estudo da Palavra de Deus, colocar diante de Deus as nossas orações, os nossos louvores, as nossas súplicas. E a nossa igreja, nesses dias, está em uma batalha de oração, e você sabe disso, e nós estamos buscando a face do Senhor, para que Deus continue operando em nosso meio um milagre para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos nos colocar diante de Deus em oração, todos nós que aqui estamos e você que está em casa, faça a sua oração, coloque-se diante de Deus, peça a Deus para que esteja nos direcionando nesse momento e que Deus esteja também aceitando o nosso culto na sua presença. Feche os teus olhos, curva a sua fronte, faça a sua oração. Deus querido, obrigado, Senhor, porque nesta oportunidade nós podemos, como igreja do Senhor, nos achegar na Tua presença para cultuar o Teu nome. Nesta quarta-feira, quando temos o privilégio, ó Pai, de abrir a Tua palavra, abrir, Senhor, o livro sagrado e através da leitura da palavra, sermos edificados, ó Pai, nós espiritualmente, pelo poder do Teu Espírito. Nos abençoe, abençoe a todos quantos conosco estão nessa transmissão, abençoe, ó Pai, todos os momentos deste culto e que seja tão somente para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a nossa primeira leitura, na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, um texto que é confortável, é consolador, é um texto que a sua leitura nos traz a alegria de poder desfrutar nesse momento daquilo que a palavra de Deus nos traz. Vamos fazer essa leitura? Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 30. Os irmãos que estão aqui conosco farão essa leitura responsiva. Quero convidar a estar aqui com outro microfone, a Poliane, que vai logo após também estar com o Júlio entoando um cântico, então ela fazer a segunda voz aqui na parte da oração responsiva, da leitura responsiva. Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 até o 39, então eu lerei e a igreja responderá com os versículos ímpares, seguindo a Poliane. E você que está em casa, está em família, né? Divide aí, os homens leem comigo, e aí na sua casa, as mulheres leem com a Poliane, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 39, leitura responsiva. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. E nós vamos cantar, irmãos, um hino de número 109, cantando e louvando a esse Deus maravilhoso, amoroso, o qual cuida de nós, o qual preparou de antemão todas as bênçãos e as misericórdias para conosco, o qual tem nos dado essa vitória que, de maneira alguma, ninguém há de nos roubar, há de nos separar deste grande amor que Deus tem para conosco. Vamos cantar hinos 109, o Bom Pastor. Salvador comigo ao seu lado.
Salvador esteja conosco, nos trazendo conforto e consolo em todos os instantes, em todo momento da nossa vida. Quero convidá-los, querido, a uma leitura em Carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 3, nós vamos prosseguir a leitura do versículo 14 ao versículo 21, nos preparando para um momento de oração. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, esse texto nos convida a nos dobrar de joelhos na presença de Deus. E se você pudesse gastar todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade de pesquisa para ler esse texto e compreender tanta riqueza que tem nesses poucos versículos aqui, 8 versículos, eu teria certeza que você não gastaria menos de que um ano meditando nesse texto. Mas eu quero, nesses poucos momentos que nós estamos aqui, apresentar o versículo 14, uma postura diante de Deus. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Uma postura de joelho. E uma certeza, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, nós vamos clamar, nós vamos suplicar diante de Deus. A Igreja Presbiteriana de Alto Rio Novo clama diante de Deus pelos seus filhos que estão em situações de risco. Nosso irmão presbítero Anderson e nosso irmão Vicente. Muitos talvez não tenham lembrança do Vicente pelo nome de Vicente, é o Vicentão, da oficina mecânica, do torno. Ele é aquele que, quando vem, senta com a senhora Arlinda, geralmente ali no banquinho do meio e tudo. Mora aqui, frente à casa da Mara, né? Ele é membro da nossa igreja, está com cirurgia e recuperando da cirurgia e teve complicações. Então, nós vamos continuar orando por ele, nosso irmão Vicente, né? E que Deus também traga paz e calma no coração da nossa irmã Arlinda. E nós estamos orando, pedindo a Deus que o milagre que ele começou
a fazer na vida do presbítero Anderson, que ele continue. A esperança não está nos médicos, a esperança não está nos remédios, a esperança está em Deus, que dá sabedoria aos médicos, que supre as necessidades dos médicos, que abençoa os médicos e que dá poder aos medicamentos. E assim oramos, assim cremos e assim buscamos a Deus. Então nós vamos orar, e eu te convido a orar, se colocar nessa postura. Por esta causa me ponho de joelho, claro, a todos quanto puderem, você que está em sua casa, e nós estaremos orando. Após todos orarem, o Ministério de Louvor estará aqui para dar continuidade no momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Então vamos orar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com vocês, os irmãos aqui no templo, os irmãos em casa. E o louvor que nós vamos entoar agora, ele fala daquela passagem de Pedro e os discípulos lá no mar, e quando eles veem Jesus andando, eles acham que é um fantasma. Aí eles perguntam: é Jesus? Aí ele fala: sou eu. Então Pedro fala: eu vou até aí para ver se é o Senhor mesmo. E ele vai no meio daquela tempestade, ele vai andando em meio àquela imensidão de água, confiando que é Jesus, mas ele olha para os seus pés. Aí ele esquece de olhar para Jesus. Ele olha a tempestade, ele olha os seus pés, ele olha aquela imensidão de água ao seu lado, e ele esquece de olhar para Jesus, ele começa a afundar. E aí Jesus, ele pede socorro: Jesus, me socorre. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, homem de pequena fé. E Jesus estende a mão. E o que eu tenho para falar para vocês hoje, irmãos, é que a nossa fé, ela é pequena, mas ela está dentro de nós.
E Jesus, Ele quer que nós olhemos para Ele, porque Ele está de mão estendida para a gente, para falar para a gente: vocês têm pequena fé, mas tenham fé, porque o milagre vai chegar, a cura vai chegar, os anseios do seu coração serão saciados. Então louve a esse Senhor que quer que a gente tire esses medos, essas coisas ruins que nos assolam esses dias. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
notícia que eu recebi, que eu fiquei muito feliz. Eu recebi uma foto do meu tio. Ele é casado com uma das irmãs mais velhas da minha mãe. Ele é pastor, jubilado. Ele tem 82 anos e ele foi diagnosticado com Alzheimer há uns 3 meses atrás. E minha prima, conversando comigo, disse que ele não estava dormindo, ele pregava a noite inteira, entregava a Santa Ceia para a igreja, em casa, não estava reconhecendo a minha tia mais, falava, leva esse homem embora daqui, não quero ver esse homem. E numa das madrugadas que ele ficou até internado, ele olhou nos olhos da minha prima, da filha dele, e perguntou assim, quem é você? Aí ela falou assim, eu sou a Nini, filha do reverendo Cari. Aí ele olhou para ela, chorou e falou assim, eu não te conheço, mas obrigado. E neste domingo, as minhas primas enviaram um áudio para minha mãe dizendo que ele acordou e simplesmente voltou lúcido. Ele simplesmente reconheceu todo mundo da família, reconheceu os filhos, reconheceu a esposa, lembrou dessa questão da pandemia, que ele estava em casa isolado, não podia sair. E hoje eu recebi uma foto dele sorrindo, alegre. E as outras fotos que a gente já tinha recebido, ele não estava tão bem disposto. O que eu quero deixar com os irmãos aqui é que quando a gente orou por ele, a gente pensa assim, 82 anos, a gente já ora para descansar no Senhor. Mas a minha família não orou assim, a minha família orou para curá-lo. Porque é 82 anos sim, mas ele era um homem tão lúcido, era um pastor que pregava a tantas multidões, foi pastor de tantas igrejas. Nós estávamos muito crentes da cura. Era um remédio novo? Sim, mas nós estávamos crentes que Jesus podia fazer milagre na vida dele, porque Jesus já ressuscitou mortos, já curou paralíticos. E se a gente lê na Bíblia e a gente acredita que ela é boca de Deus aqui na terra, então a gente acredita na cura. Nós acreditamos na cura do nosso irmão, no presbítero Anderson. Nós acreditamos que ele vai sair daquele hospital andando. Nós vamos ver aquela família reunida aqui. Nós cremos nessa cura, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos entoar esse louvor agora, que nós cremos que essa é a cura. Curando
no teu altar, meu Pai, entregando a vida do presbítero Anderson no teu altar, para que o Senhor leve a ele a cura, Senhor, através dos medicamentos, dos médicos, através do Senhor, meu Pai. Ser com aquela vida, Senhor, que ele seja testemunho naquele hospital, Senhor, que ele possa sair de lá andando, meu Deus, e que as pessoas vejam que o Senhor é rei da vida dele, Senhor da vida dele, que as pessoas possam ver mudança ali, meu Deus. Que o Senhor possa também abençoar a vida do Vicente, sua recuperação também, Senhor. Abençoar essas outras pessoas que são acometidas pelo Covid e outras enfermidades, meu Pai. Leve a eles os seus leitos a cura, meu Deus. Mostre que o Senhor, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, meu Pai. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, suas famílias. Tira os seus medos, os seus anseios. Aumenta a sua fé, meu Pai. Aumenta a nossa fé no Senhor. Faça com que nós tenhamos vontade de ter mais intimidade com o Senhor, vontade de estar mais presente na casa do Senhor, vontade de ter mais compromisso com o Senhor, meu Pai. Coloque isso nos nossos corações. Que o Senhor abençoe o pastor agora que está na palavra, que essa palavra vá de encontro ao nosso coração e que ela ache lugar nele, Senhor, que nós saiamos cheios da Tua palavra aqui nesse lugar, meu Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, para começar o estudo nesta noite, onde nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel. Nós vamos ler do versículo 15, a segunda parte do versículo 15, o 16 e o 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, falei só os versículos. Capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, nós vamos ler. O versículo 15 é cortado pelo meio, a segunda parte dele, o 16 e o 17. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Pai, em nome de Jesus, abra a nossa mente, o nosso coração. Leva-nos, ó Pai, a encontrar contigo através da pregação da Tua palavra. E assim, ó Pai, a nossa fé seja estimulada, acrescida, fortalecida no conhecimento do Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, proporcionalmente aumenta a sua fé. Mais conhecimento da obra de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus escreveu para nós, a nossa fé aumenta, pois nós vamos conhecendo a vontade de Deus, vamos conhecendo Deus, vamos conhecendo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus prometeu fazer e aquilo que Deus
tem feito a cada dia na história da nossa vida. Por isso nós não devemos desprezar a leitura bíblica, nós não devemos viver distante da palavra de Deus, pois ela é que fortalece a nossa fé. E nós precisamos da nossa fé a todo instante, todo momento. Quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais conhecimento de Deus, mais conhecemos a sua vontade, mais nós somos consolados, mais nós somos confortados, mais nós vivemos seguro, mais vivemos em paz e mais ainda vamos conhecendo e participando dos atributos comunicáveis de Deus. Vamos tomando posse da parte de Deus que está destinada em nós. O amor que Deus tem para conosco, nós vamos passando a amar mais os nossos irmãos. A paciência que Deus tem para conosco, nós vamos tendo mais paciência para com os irmãos. E assim, sucessivamente, com aqueles atributos que Deus comunica a nós através da nossa relação. Mais domínio próprio, mais do fruto do Espírito, mais das bem-aventuranças em nós e mais do poder de Deus em nós. Quanto mais próximo de Deus assim. E este texto que nós lemos, um texto clássico da história de Davi, um momento especial na sua história, que nos ensina a orar, e como nós aprendemos no dia desse a orar com Neemias, agora aprendemos a orar com Davi em tempos de aflições, em tempos de angústia, em tempos de dor, em tempos terríveis, como nós estamos vivendo. E aqui nós temos algumas lições preciosíssimas para nós. Nós vamos começar por aqui e observar outros versículos na palavra de Deus que nos ajuda a direcionar as nossas orações com fé diante de Deus para aprender mais um pouco. A primeira lição que nós tiramos nesse texto aqui, e nós vamos fortalecer com esse texto e outros, é a soberania de Deus. Aqui, quando a criança adoeceu, não foi o acaso. E o versículo 15, a parte B, deixa bem claro isso. O Senhor feriu a criança. Alguns poderiam ler isso, poxa vida, mas Deus jogou uma flecha lá de cima. O poder de Deus. Foi dito aqui que foi por Deus. Existem vários outros textos que coisas terríveis acontecem no meio do povo de Deus e é atribuído pela soberania de Deus. Um que há pouco tempo eu li com a igreja aqui, na carta que Jeremias escreve aos judeus, aos israelitas que estavam no cativeiro da Babilônia. A carta diz assim, que Deus diz que Ele designou o povo para o cativeiro. Ele usou a mão do rei Nabucodonosor, ele usou o exército do rei Nabucodonosor, mas ele se diz que foi Ele que os levou, que os destinou ali. Então nós aprendemos, e aqui nós precisamos que o nosso entendimento esteja bem claro na soberania de Deus. Nada acontece ao acaso. E aqui nós encontramos que era um acontecimento exclusivo pela soberania de Deus. E quando nós observamos isso, querido, nós precisamos compreender isso, nós precisamos trazer isso para a nossa mente, a compreensão a respeito de que Deus continua construindo a história. Nós não estamos ao acaso, nós não estamos debaixo de poderes humanos, nós não estamos debaixo de construção diabólica, nós não estamos debaixo do domínio das trevas, não! Deus continua soberanamente dirigindo o curso da história. E aqui, quando nós reforçamos esse texto com o Salmo 115, especialmente o versículo 3, nós vamos encontrar no Salmo 105 assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas a seu nome dá glória,
por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? E o versículo 3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo Deus faz como lhe agrada. E aqui então nós encontramos, e nós às vezes até mesmo falamos: não, mas calma, Deus sabe o que faz. Está nas mãos de Deus, vamos confiar. E geralmente usamos como chavões, usamos essas palavras, né? Não, fica tranquilo, Deus está no controle. Tentando tranquilizar alguém, tentando consolar alguém, tentando dar uma palavra de ânimo, né? Mas nós precisamos compreender através do conhecimento bíblico, através da razão, quando Deus agiu, quando Deus soberanamente dirigiu todo o curso da história, não só no tempo bíblico, mas hoje continua Deus agindo, continua Deus dirigindo o curso da história, e nós então precisamos compreender isso pelo nosso intelecto, nós precisamos compreender isso pelas nossas emoções, o nosso coração, a nossa fé, o nosso momento de intimidade com Deus vai nos levar a compreender emocionalmente que Deus está dirigindo o curso da história. E nós vamos ver isso na prática, na nossa vida. Quando nós acordamos e podemos ler o Salmo 19 e observar que a cada dia, a cada instante, a cada momento, há uma comunicação de Deus conosco. Em todo instante, Deus está presente, Deus está falando conosco, e Ele fala o tempo todo, em todo instante. E aqui então nós precisamos levar isso à nossa razão, à nossa emoção e à nossa prática para compreender a soberania de Deus. Mas nós precisamos também, querido, entender que os fatos que ocorrem na história, e especificamente nós podemos observar quando a coisa não está boa, no caso aqui, a criança que adoeceu, às vezes nós temos a mania de entender assim: eu estou em pecado, por isso que esse mal me sobreveio. Se você observar no versículo 13, a parte B, está dizendo assim: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Quando o profeta Natã chegou a Davi para falar do seu mal, Deus já havia perdoado o pecado dele. É aqui a proclamação do perdão a Davi. E quando eu abro a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 9, existe aquela pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? E Jesus então respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós não podemos simplesmente, a todo mal que nos vem, e dizer que estamos sofrendo um castigo de Deus porque alguém pecou. É claro que os nossos pecados e os seus pecados têm consequência. Pecado é consequência. Não quer dizer que você vai confessar o seu pecado e não vai sofrer a consequência do seu pecado. Mas não é um pecado, um mal que acontece, não é castigo, é consequência. E aqui nós temos que entender que o que estava acontecendo naquela criança, não havia naquela criança, ela não pediu para nascer. Ela pode ter sido fruto de um pecado, mas ela não iria morrer por castigo de Deus a ela, aquela criança. O que ela fez? Nada. Ela nasceu. Quem pecou foi Davi. Quem pecou foi Davi. E ele confessa e ele busca perdão a Deus. E aqui então, Davi ora por essa criança. E nós aprendemos então que esse mal que sobreveio à criança não é por causa de um pecado, e eu preciso de aprender isso na minha vida. Mas, querido, é uma coisa que nós não temos resposta. Às vezes nós vamos orar por uma coisa e essa coisa não vai acontecer, ou essa coisa vai acontecer e mesmo acontecendo, nós não temos resposta,
mas precisamos entender que existem os propósitos eternos de Deus, que nem sempre é-nos revelado o porquê das coisas. Eu conheci um pastor que, quando nós percebi uma pessoa ia chegar lá para ele fazer uma pergunta, daquelas perguntas que temos na Bíblia que às vezes não temos nem resposta, ele disse, olha, essa daí é daquelas que a gente tem que anotar no caderninho para levar para o céu, para quando chegar no céu, perguntar. E existem algumas coisas na nossa vida que vão ser assim, pois o profeta Isaías disse que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E ele diz isso, eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito. Né? E nós vamos encontrar isso na palavra de Deus. Então, nem sempre nos é revelado. Muito interessante é aquilo que Jesus fala aos discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 7, quando ele estava ali lavando os pés dos discípulos. E então os discípulos começam a questionar, especialmente Pedro, e Jesus então diz, olha, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E às vezes nós buscamos resposta antes das coisas acontecerem, antes de Deus nos mostrar os caminhos dele, antes de Deus nos dar a resposta de tudo. E a gente precisa fazer então, um exemplo muito tranquilo que nós temos na palavra de Deus, que é de Maria. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Lucas capítulo 2, versículo 19, e depois também no versículo 51, quando Jesus foi encontrado discutindo com os doutores no templo. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Algumas coisas do nosso relacionamento com Deus vão ficar no nosso coração, na nossa mente, na nossa relação com Ele, e no tempo dEle, no momento dEle, Ele há de nos trazer resposta. Nós às vezes queremos responder todas as coisas e nós não conseguimos, então nós precisamos, primeiramente, entender que estas respostas nós só teremos na glória eterna. Outras não, talvez mais tempo no decorrer da idade, talvez quando você chegar numa idade mais madura, você vai compreender algumas coisas que não aconteceram na sua vida no passado, e aí então você vai poder agradecer a Deus por aquilo que Deus não permitiu você ter alcançado, não permitiu ter passado, e você então vai entender um pouco mais da soberania de Deus. Quando Davi ora, e ele entende que aqui nós aprendemos com ele a respeitar, a entender, a compreender a soberania de Deus. Mas existe uma outra situação interessante nesse momento, que nós queremos aprender com Davi aqui, é a perseverança e a intensidade das nossas orações, ou o intensificar as nossas orações. Se você observar, no versículo 14, há pelo profeta Natã, a respeito daquilo que estaria para acontecer. Mas, posto que com isto deste motivo de blasfêmia os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Mesmo com a resposta, com a palavra do profeta Natã, que já estava dito o que ia acontecer, Davi foi orar, jejuar e prantear diante de Deus. Aí você pergunta, mas pastor, por que ele foi fazer isso? Porque ele foi usar do atributo da oração. E eu também oraria. E eu creio que você também oraria. E muito mais ainda, vamos orar quando nós ainda não ouvimos a voz de Deus falar, olha, isso vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, o Senhor Jesus insiste, batei, batei e abri-se-vos-á, pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. Nós,
a nossa função de orar é buscar a Deus. A nossa função, quando olhamos para a palavra de Deus, é de orar e buscar. Há um fato muito interessante na palavra de Deus, daquilo que o profeta Isaías, ocorre com o profeta Isaías e o rei Ezequias. O Senhor mandou o profeta Isaías falar com Ezequias que ele iria morrer. Ele foi e deu a palavra do Senhor. O rei Ezequias voltou-se para a parede, chorou, clamou a Deus, e Deus então, pela sua misericórdia, mandou o profeta Isaías: não, volta, vai lá e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E Deus já tinha falado com o profeta Isaías, para falar ao rei Ezequias que ele iria viver. E ali naquele texto tem um outro fato muito interessante ainda, de que Isaías fala: agora pega a pasta de figo e passa na úlcera, ou seja, usa do medicamento, usa do remédio. Mas se Deus já falou que vai curar e que vai salvar, por que vai usar o remédio? Porque Deus falou que vai curar e eu vou usar o remédio. E eu vou orar e vou buscar. E aqui Davi então nos ensina a perseverança de orar, buscar, chorar, jejuar, até ter a resposta. E esse é o nosso papel. E este é o papel da igreja, este é o papel de cada um de nós, buscar diante de Deus, perseverar até o fim, e com intensidade. Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, nos ensina um pouco a respeito de intensidade. O texto lá diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Eu preciso que você compreenda o que é orar em todo tempo no Espírito. Não é você passar aqui, esse texto não está dizendo assim, passe 24 horas do dia em oração. Não. A palavra de Deus, nós temos dois verbetes grego para tradução de tempo. Um é cronos, que dá a ideia de cronologia, e outro é kairos, que é tempo também. E nesse texto aqui de Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, aqui é tempo traduzido do grego kairos, que é também tempo e tempo oportuno, ou oportunizar tempo. Então, uma melhor compreensão do texto seria: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, ou oportunizando tempo de oração para a sua vida. E é o que Davi fez. Davi deixou todas as coisas e foi orar. Davi deixou tudo que tinha que fazer, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrando em terra. Quando você entender que há uma necessidade de intensificar em sua oração, deixa todas as coisas de lado, deixa o trabalho de lado, deixa a casa de lado, deixa os afazeres de lado, e vai buscar a Deus, e vai orar a Deus. É nesse momento é que a gente entra para o nosso quarto, fecha a porta e dobra o joelho. É nesse momento que a gente esquece as redes sociais, esquece as coisas, os afazeres, e vai fazer uma coisa: oração. Eu preciso de oportunizar tempo, reservar um tempo da minha vida em oração com Deus. Você precisa disso. É aqui então que nós encontramos a intensidade da oração, pois quando eu vou intensificar a minha oração, eu vou ficar mais perto de Deus, e vou compreender a vontade de Deus, e vou alcançar uma intimidade com Deus, que eu posso ter até a resposta de Deus naquele momento. Quanto mais oração, mais perto. Quanto mais perto,
mais dos meus questionamentos, mais das minhas perguntas, diante de Deus, receberão respostas. É por isso que, quando nós encontramos em Marcos, no capítulo 4, no versículos 35 a 41, nós temos uma lição muito interessante, quando os discípulos, eles estão naquele barco, onde Jesus acalma uma tempestade, e Jesus estava ali dormindo. Naquele momento ali, tem um fato muito interessante, que a nossa pergunta que nós devemos fazer diante de Deus, em algumas situações, está aqui bem clara na boca dos discípulos. E eles perguntam assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Ali os discípulos foram até Jesus, em um diálogo com Jesus, em uma pergunta com Jesus, eles perguntaram isso. Eles foram até Jesus, e aqui nós temos um exemplo da nossa oração, do nosso diálogo com Deus, da nossa conversa com Deus. Como nós conversamos aqui no domingo à noite, do Salmo 13, Senhor, até quando eu estarei clamando ao Senhor e o Senhor não me responde? E aqui então, quando nós encontramos a resposta de Jesus, nós vamos encontrar com a providência de Deus. Nesse texto, nesse caminhar dos discípulos e Jesus, há uma lição de vida, há uma lição ao discípulo, à igreja, para que eles pudessem conhecer Jesus, para que eles pudessem entender que o Cristo, Jesus, o nosso Senhor, é Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, sobre aquilo que Deus se apresenta, como nós lemos no Salmo 115, no versículo 2. Ele está sobre todas as coisas. Então nós entendemos aqui que quando Jesus acalma a tempestade, e eles então vão fazer aquela pergunta final: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto bíblico não traz essa resposta, mas essa resposta vai chegar até nós na nossa relação com Deus. Este é Jesus, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor do Senhor, este é o Deus que tudo governa e tudo está debaixo das tuas mãos. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós buscamos em nossa oração. É por isso que clamamos, é por isso que intensificamos a nossa oração, é por isso que nós oportunizamos tempo para estar diante de Deus em oração, é por isso que nós batemos, é por isso que nós vamos nos encontrar com Deus a todo instante. Mas nós precisamos de estar bem claro, como cantamos aqui, como professamos a nossa fé. Não é a oração que é poderosa, não é a oração que abre a porta do céu para Deus agir. É Deus que age naquilo que Ele soberanamente vai fazer. Tem muita gente que tem mais fé na oração do que em Deus. Tem mais fé na oração poderosa do que no Deus que dá poder da oração. A palavra de Deus diz que muito pode, pela súplica do justo, muito é eficaz a súplica do justo. Mas quem é o justo? É aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. É aquele que foi justificado. Não é a oração que é poderosa, é o Deus a quem nós oramos que tem poder. Então, nós precisamos de ter isso bem claro em nossa situação. Nós vamos orar, nós vamos buscar o poder de Deus, nós vamos buscar que os propósitos eternos de Deus seja cumprido em nossa história, em nossa vida. Quando nós, e já estamos concluindo, olhamos para a história de Jó, nós vemos que Deus permitiu acontecer na sua história. Desde o início, foi permissão de Deus. E quando então, no primeiro momento da adoração de Jó, lá no início de tudo, ele se pôs ao chão
e adorou, e nisso não pecou Jó. Rasgou, levantou, rapou a cabeça, lançou-se à terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi um ato de fé, foi um ato de adoração, foi um ato de confissão, e professou diante de todos ali a sua fé e a sua segurança e a sua certeza de que Deus estava soberanamente dirigindo a sua história. Mas a história de Jó não estava completa. E aí então nós vamos ver todo o livro de Jó, os questionamentos de Jó, a dor de Jó, o sofrimento de Jó, as acusações dos seus amigos, todo o desenrolar da história de Jó, as perguntas de Jó lançadas diante de Deus. E Deus então começa a fazer perguntas para Jó. E agora Jó então responde: Bem sei que tudo podes, e de nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus se relacionou com Jó, nos seus questionamentos, na sua dor, no seu sofrimento, e Deus foi se revelando diante de Jó, de quem era. E aí Jó então diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Quando nós temos a oportunidade de orar mais, de buscar mais, de intensificar mais a nossa oração com Deus, nós vamos conhecer Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos guarda, o Deus que diz que custa muito caro a morte dos seus santos. E Deus, Ele não nos quisesse vivo, Ele não nos deixaria aqui na terra, mas Ele nos quer aqui para testemunhar do seu amor, para testemunhar do seu poder, para testemunhar da sua glória. Por isso nós oramos, por isso nós buscamos, por isso nós vamos intensificar as nossas orações e vamos clamar a Deus. Que assim seja, hoje, como Igreja Presbiteriana de Alto Rio Novo, orando pelos nossos irmãos enfermos, que assim seja na história da sua vida e da sua relação com Deus, das suas perguntas não respondidas, dos seus sentimentos recolhidos, dos momentos em que você ainda precisa de buscar Deus e perguntar a Deus, e na intensidade e no intensificar de suas orações, que você possa chegar e ter essa declaração que Jó teve: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que Deus é soberano, e entender que diante da soberania de Deus, o nosso dever é intensificar as nossas orações, não para que as nossas orações tragam Deus para resolver os nossos problemas, mas que as nossas orações nos leve a encontrar com Deus, que tudo fez e soberanamente dirige todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Nós vamos orar, encerrando assim o nosso culto e agradecendo a Deus pelo bom e maravilhoso, misericordioso amor que Ele tem para conosco, e que nós possamos desfrutar deste amor, ouvindo as respostas dEle para as nossas vidas. Pai, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, nós chegamos diante do Senhor, com gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Erguemos as nossas mãos para te adorar, para glorificar o teu nome, para dizer que tu és o nosso Deus, e nós somos imensamente gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez. Reconhecemos, ó Deus, que tu és soberano e que nada acontece se não for da tua vontade. Glorificamos o teu nome, ó Pai. Mas, ó Pai, nesse momento também nós estendemos as nossas mãos diante de ti, para suplicar ao Senhor, para pedir ao Senhor pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu poder, não porque nós merecemos, não, ó Deus, mas porque tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia,
Que o Senhor, ó Pai, nos leve a estar mais próximo de Ti através da nossa vida de oração. Que o Senhor nos leve, ó Pai, a ungir, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que tanto o nosso intelecto quanto a nossa emoção e a nossa vida venha conhecer-Te mais, ó Pai. E assim, ó Pai, nós mais próximos de Ti, possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome. Ó Deus, nós queremos Te pedir, ó Pai, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que a Tua bondade se estenda até nós como igreja, que o Senhor continue a realizar um milagre na vida do presbítero Anderson, que está ali naquele leito hospitalar. Ó Deus querido, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo a soprar naquele pulmão, a trazer, Senhor, a restauração da vida, que os medicamentos que estão sendo aplicados sejam usados e poderosamente pelo Senhor, seja, Senhor, a resposta. Ó Deus querido, nós entendemos, ó Pai, que a medicina, quando ela diz que não tem mais jeito, é hora de nós ver o agir milagroso e poderoso do Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, ó Pai, a cada dia, a cada minuto, a cada instante, a cada hora, que o Senhor continue fazendo milagres na vida do Teu servo, ó Pai, e restaurando toda a sua saúde. Nós oramos também, Senhor, pelo nosso irmão Vicente, ó Pai, recupera a saúde dele, ó Pai. E, ó Pai, oramos pelos presbíteros da igreja, da primeira igreja de Barra de São Francisco, que estão acometidos de Covid. Oramos, ó Pai, pelos da segunda igreja e pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe. Queremos colocar diante do Senhor também a nossa irmã, a irmã da nossa irmã Maria José, que está internada, que o Senhor tenha misericórdia dela. E a nossa cidade, ó Pai, oramos por aquelas pessoas que estão acometidas de Covid, que o Senhor tenha misericórdia, que o tratamento deles seja, Senhor, positivo e que eles possam ser curados a cada dia, a cada instante, e que a Tua graça e a manifestação do Teu amor esteja sobre nós. Assim oramos, assim buscamos ao Senhor e assim confiamos em Ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, irmãos. Boa noite, que Deus nos abençoe. E se você encontrar com alguém, pode dizer, olha, vocês queriam tanto que a igreja estivesse aberta, agora não tem motivo desses bancos estar tão vazios assim, né? Pode ser mais cheios. Nós temos hoje aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bancos vazios, né? Daria 14 pessoas, ou, se for família, dá para vir mais gente. Então, dona. Não, mas vem, vamos sim, né? Então tá bom, irmãos, que Deus nos abençoe, né? E que nós possamos continuar na presença dEle.